Ele é formado em Direito pela FMU, com pós-graduação em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo. Fundador do Partido dos Trabalhadores, foi vereador reeleito na capital e em 2003 chegou a esta casa como deputado, onde permaneceu até 2010. Líder da minoria, presidente da Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial e da Comissão de Esporte e Turismo. Também foi um dos coordenadores da Frente Parlamentar em defesa da micro e pequena empresa. O Arena Livre tem o prazer em receber o deputado federal pelo PT de São Paulo, Vicente Cândido, relator da reforma política. Vamos falar sobre o debate em torno daquela que é tida como a mãe de todas as reformas. Comigo na bancada, o deputado Alencar Santana Braga, que é líder do PT nesta casa. Muito bem-vindo, deputado. Um prazer recebê-lo aqui na bancada do Arena Livre. Bem-vindo a esta casa de leis, a esta arena, né, que é livre, deputado. Obrigado a vocês pelo convite, ao Alencar, ao Jorge. É um prazer muito grande estar de volta aqui na Arena Livre, aqui no estúdio da TV Assembleia, onde para mim foi um momento de muito aprendizado. E venho aqui hoje prestar conta para os eleitores, para o telespectador da TV Assembleia e poder fazer esse debate que o Brasil tanto clama. Em participação previamente gravada, os deputados João Caramês, do PSDB, Carlos Gianazzi, do PSOL, Marcos Zerbini, também do PSDB, e Cezinha de Madureira, do Democratas. Deputado Vicente Cândido, por que se fala que a reforma política é a mãe de todas as reformas? Parece que o país está passando em revista todas as grandes reformas e todas de uma vez só. Há tempo, há debate. É oportuna essa reforma? Existe uma reforma possível quando se fala no espectro de levar essa reforma até outubro, para que as eleições de 2018 já tenham um novo desenho? É possível se falar em reforma política quando tudo está em reforma? Muito bem-vindo. Obrigado, Jorge. Essa afirmação de que é a mãe de todas as reformas é do governador Mário Covas e do Marcos Maciel, duas autoridades no assunto, que fez essa afirmativa e ela é muito válida até hoje. É difícil você consertar a economia, consertar a sociedade se não passa pela política. Se a política está desajustada, se ela está desorganizada, é muito difícil consertar a economia, é o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. E por isso nós estamos lá acelerando, fincando o pé nessa possibilidade hoje, talvez mais do que nunca, de a gente conseguir fazer uma reforma política. Estou trabalhando com duas premissas. Uma que é o princípio do razoável, o que é razoável fazer neste momento. E o outro é o ensinamento de Plínio de Arruda Sampaio, que dizia que a política é a arte do possível. Eu teria minha reforma política, do meu partido, que ajuda a me conduzir, me orientar, minhas votações e os relatórios que eu faço, mas seria um sonho. Então, o que eu estou apresentando para a comissão, para o Congresso Nacional e para a sociedade, é que eu procurei apanhar, eu procurei aprender, eu procurei ouvir muito, ouvir mais do que falar na função de relator e colocar ali no relatório aquilo que é possível fazer nesse momento para que o Brasil tire a política da UTI. Deputado Alencar Santana Braga, muito bem-vindo a esta arena, sua primeira intervenção. Parece que quando se colocam algumas figuras emblemáticas da política, alguém vai te perguntar também, mas podem os políticos fazer uma reforma que é tão importante, né? Primeiro, cumprimentá-lo, agradecer a oportunidade. Hoje está aqui, né, como perguntador, não como entrevistado. Dizer que é um prazer estar aqui com o Vicente, nosso companheiro, nosso amigo, um grande deputado aí que assumiu a relatoria da Comissão da Reforma Política. Espinhenta, né? A gente pode até falar assim, né? É algo necessário, né, Vicente? Acho que de muito tempo se falava da necessidade e agora deu um passo significativo. Como é que você vê os principais pontos? E como é que está o ambiente político, partidário, a sensação dos partidos em relação à possibilidade de aprovar uma reforma política, né? Que se fala há muito tempo, vamos fazer, tem que fazer, e de fato está claro, pelo menos na minha opinião, de que nós temos que mudar parte do sistema, né? Ele prejudica um pouco a representação, prejudica a participação direta no processo também democrático, e acaba tendo distorções na representação política, né? Pudesse falar um pouco? Então, acho que o Jorge também aborda esse tema, né, de uma outra forma, e nós sabemos que é muito difícil o ser humano mudar a si mesmo, ainda mais quando é delegação de poder, distribuição de poder, que é o que está em jogo nesse debate. Por isso, nosso partido, o partido da nossa
na agremiação aqui, eu e Alencar, defendemos que o correto seria uma constituinte exclusiva. Sim. Né? E cresce esse debate na sociedade. Mas isso é mais difícil ainda passar nesse atual Congresso. Né? Nós tentamos isso em 86, também a constituinte exclusiva, não foi possível naquele momento de redemocratização do Brasil. E hoje mais difícil ainda. Mas acho que é uma bandeira que a sociedade organizada, os partidos progressistas não devem tirar da pauta. Mas, como a conjuntura hoje está muito apimentada, eu acho que nós vamos aliar duas situações para que a gente faça uma reforma razoável no Congresso Nacional nesse momento. Uma parte pelo convencimento. Então, a boa parte do Congresso hoje que reconhece que tem que fazer reforma política. Ou seja, seria uma responsabilidade muito grande dos congressistas do Brasil deixar as eleições de 2018 e outras sobre as regras atuais. A gente viu o que aconteceu na eleição de 2016. E uma outra parte vai se convencer pela necessidade. Né? Nós não temos o outro caminho a não fazer minimamente uma reforma política. E esse minimamente, Alencar, eu diria aqui que são 2 pontos fundamentais. Eu procurei elencar 18 pontos, né, nessas conversas todas com os presidentes de partidos, liderança, com a sociedade civil e dentro da própria comissão, mas estou focando em 2 pontos. É evidente que eles não são isolados do sistema como um todo e por isso que o relatório traz um aperfeiçoamento do sistema como um todo, que é o sistema de votação e o financiamento público de campanha. Por que o financiamento público? Porque o Supremo Tribunal Federal, em 2015, decidiu que não haverá mais financiamento privado, financiamento de empresas nas campanhas eleitorais do Brasil. E aí nós vamos estudar o mundo e percebemos que no mundo inteiro o Brasil tem a campanha mais cara do planeta. A campanha mais cara do planeta, descontado o PIB, mesmo considerando o PIB, a campanha dos Estados Unidos custa 1/3 da campanha do Brasil. Né? E no mundo inteiro a campanha mais cara é do executivo. Né? Porque quando você faz campanha de voto distrital puro, voto distrital misto ou lista pré-ordenada pelos partidos, a campanha do legislativo é mais barata. A proporção é de 70-30 no mundo, 70% do bolo da campanha é para o executivo e 30% para o legislativo. No Brasil é o contrário. O que encarece tanto a campanha? Aqui em São Paulo, por exemplo, para 70 vagas de deputados federais, nós temos normalmente 1.500, 1.600 candidatos. Para 94 vagas aqui na Assembleia, gira por volta de 2.000 candidatos. São 2.000 campanhas diferentes, são 1.500 campanhas diferentes para deputados federais. Isso é humanamente impossível e a conta não fecha. E o mundo percebeu isso. E é por isso que 72 nações democráticas no mundo praticam a lista pré-ordenada. Lista pré-ordenada. Pré-ordenada, ordenada pelos partidos. Isso nos principais países, inclusive. Nos principais países, estou falando de grandes democracias. Né? Sim. Tantos outros, principalmente a Europa parlamentarista, pratica o voto distrital puro, né? Que é numa circunscrição muito pequena, você elege ali os deputados federais e estaduais. Você podia explicar distrito? A gente podia ter o estado de São Paulo como um distritão e algumas regiões? O distritão é uma coisa, o distrito puro, você dividiria São Paulo em 70 distritos, cada distrito elegeria um deputado federal. Ou 94 distritos, cada distrito elegeria um deputado estadual. Esse é o distrital puro. Qual o problema desse modelo pelo mundo afora? Primeiro, por exemplo, o Congresso americano só discute questões nacionais quando vai discutir orçamento, ou seja, você treina muito mais a pessoa a discutir, o deputado discutir o problema local, ou seja, vira ali um vereador nacional do que os problemas nacionais. Sim. E também você acaba induzindo muito o bipartidarismo. Nós tivemos exemplo na Inglaterra, no voto distrital puro, que é um modelo antigo, onde o segundo partido chegou a ter 30%, 40%, 49% dos votos e acaba não levando nada. Ou seja, o eleitor acaba jogando fora o teu voto ali e batendo na trave. Então, isso teve casos na Inglaterra, onde um partido elegia praticamente 90% das bancadas. Você acha que o puro teríamos eleições majoritárias dentro de um distrito? O puro é eleição majoritária. Né? Ele é uma eleição de prefeito dentro do distrito, de um governador dentro do distrito. Por isso que ele já é chamado o voto distrital. O que a Alemanha descobriu já há algum tempo? Ela procurou aliar o voto do eleitor com o voto da lista pré-ordenada, que é o distrital misto, que é o que eu estou propondo para a partir de 26, o distrital misto. O senhor não foi lá na Alemanha para ver, mas trouxe essas experiências internacionais nos seminários no Tribunal Superior Eleitoral? Eu fui na Alemanha discutir esporte, acabei discutindo um pouco de reforma política. A embaixada veio até o Congresso discutir, mandou
A Embaixada da Alemanha aqui no Brasil trouxe, mandou um enviado aqui para debater com a gente, e eu fiquei umas 2 horas na Embaixada da Alemanha aqui estudando o sistema alemão. O mundo está migrando para o modelo alemão. Hoje já tem umas 20 nações que praticam o modelo alemão, o México, por exemplo, aqui bem perto de nós, e tantas outras estão caminhando para praticar o modelo alemão, e o que nós achamos mais adequado. Se fosse votado hoje no Congresso Nacional, eu acho que seria um modelo que teria mais votos no Congresso Nacional Brasileiro. Qual é a finalidade disso? Ou distrital puro, ou distrital misto, ou lista pré-ordenada. É baixar o custo de campanha. O Brasil não suporta um custo de campanha de 4, 5 bilhões de reais, e mesmo assim o dinheiro não dará para todo mundo. Por isso nós estamos propondo esse modelo para que encaixe dentro do financiamento público de campanha a partir de 2018 já. Estamos propondo a lista como um modelo de transição, entendendo que a lista sofre alguns reparos, sofre algumas críticas pelo mundo afora, e a principal delas é a falta de renovação. O deputado que se elegeu ali pela lista, ele tende a querer ficar eternamente naquela lista. E é por isso que nós estamos propondo como transição para 2, 3 eleições, a partir de 26, o modelo inspirado no alemão. Por falar em lista tão polêmica, ele falou mundo afora, mas até os políticos criticam a lista, nós ouvimos alguns nesta casa. Vamos ouvir primeiro o deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Vicente, primeiro um abraço, fomos colegas na Câmara Municipal de São Paulo, vereadores, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Eu tenho ouvido as pessoas e, na minha própria opinião, o voto em lista, que é uma das questões chaves da reforma, tem sido muito criticado. E eu acho que isso tira das pessoas o direito de escolher os seus parlamentares e passa para o partido, na verdade, a decisão de quem se elege e quem não se elege. Não seria importante rever essa posição, discutir de uma forma mais ampla essa posição? Marcos, prazer falar contigo, obrigado pela pergunta muito pertinente. Olha, primeiro que o mundo já descobriu isso há muito tempo. Se a gente quiser fazer uma campanha barata, nós temos que pegar as 70 campanhas diferentes aqui de qualquer partido e fazer uma só. Nós vamos economizar, isso vai ficar em torno de 20% da campanha, do que se gasta numa campanha aqui para São Paulo, num partido de porte médio ou grande como o PT ou o PSDB. E nós já tivemos em outros momentos, em 2007, foi levado a voto no plenário da Câmara dos Deputados a lista pré-ordenada. E na ocasião, nenhuma crítica aqui a você e ao teu partido, na ocasião, se o PSDB não tivesse mudado de posição na última hora, nós teríamos aprovado a lista pré-ordenada já naquele momento. Era um momento ali rico de debate político, Lula presidente da República já no segundo mandato. Então não tem nenhum fantasma dentro da lista. Nós temos que encarar de outra forma, Marcos. Não existe democracia se não tiver partido político. Ou nós apostamos no futuro, na reciclagem, nos novos partidos, na juventude que querem fazer política, ou nós vamos acabar com a democracia. É o que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas falam, induzido por setor da mídia, que eu acredito nas pessoas, não acredito no partido. Isso é um engano, isso é um engodo. Porque as pessoas, os deputados vão lá para a Assembleia, vêm aqui para a Assembleia, vão lá para a Câmara Federal, sobre o guarda-chuva de um partido. Sobre o manto de um partido. Avulsa, né? Então, nós temos que desmistificar, nós temos que romper com esse conservadorismo e com essa informação distorcida que a mídia tenta colocar na cabeça de alguns eleitores. Ou nós apostamos no novo, no moderno, naquilo que tem de melhor no mundo, ou nós vamos jogar no atraso. O argumento de que os deputados querem se esconder na lista por causa da Operação Lava Jato é outra farsa. Se fosse assim, a lista fechada hoje no Congresso Nacional teria 500 votos. Você teria aqueles que estão querendo se esconder da Lava Jato e teria aqueles que votam na lista por convicção, como é a minha bancada e tantas outras que vão votar por convicção. Então nós teríamos lá 400, 500 votos. Na verdade, a lista ela amedronta aquelas pessoas que estão sendo investigadas e que o partido vai ter que pensar 2 vezes se coloca aquela pessoa na lista ou não. Ou seja, é uma maneira também de depurar, de você exigir do partido o programa. Por exemplo, nós estamos exigindo na lei que o partido terá que apresentar um programa para o legislativo. Qual é o partido na tua história, e até mesmo o nosso partido aqui, o meu do Alencar, nunca debateu com profundidade a importância do poder legislativo na construção daquele partido, ou como um poder moderador, como um poder que é um poder supremo. O poder legislativo ele pode muito, um poder que pode pichar um presidente da República não é qualquer poder. Então nós temos que fortalecer os partidos, oxigenar os partidos, a tua democracia interna, que é isso que nós estamos fazendo.
aquele debate que a gente ouve falar toda hora, que a lista vai fortalecer os caciques partidários, não é verdade. Os caciques existem hoje. Nós estamos combatendo o caciquismo a partir daí. O partido, para construir a lista, ele vai ter que escolher um dos 3 mecanismos que nós estamos colocando em lei. Ou consulta teus filiados através de prévia, ou primária, se quiser, além dos filiados, como fazem algumas nações como os Estados Unidos, ou em convenção. Ou seja, o presidente do partido não vai poder mais ele dizer quem é que vai ser eleito, quem é que vai encabeçar a lista. Então isso é apostar no futuro, apostar na modernidade, apostar na democracia plena, com partidos fortes, com partidos organizados e com muito menos partido do que tem hoje na sociedade brasileira. São 35 partidos já registrados no Tribunal Superior Eleitoral e outros 56 aí em via de ganhar já registro. autorizado a fazer Pois campanha. Eu vou comentar um pouco o que o Marcos falou aqui e aí fazer uma pergunta depois para o Vicente. Hoje, as pessoas votam em pessoas, mas na verdade votando em partido. E não sabem disso. Sim. O sistema hoje acaba distorcendo. Você tem figuras, às vezes, que são candidatas, que vêm do mundo artístico, do mundo esportivo, do mundo da televisão, da Os mídia. puxadores de voto. As pessoas estão votando nele, mas não sabem que estão elegendo alguém lá embaixo, porque o voto, hoje, de uma certa maneira, está vinculado ao partido. Porém, as pessoas estão sendo enganadas. Elas estão achando que estão votando no João, na Maria, no José, enfim, enquanto na verdade não é. Acho que a lista ajuda a ficar transparente e ajuda a melhorar o debate, porque sai do pessoal e entra no coletivo. Legal, só para ilustrar o que você está dizendo, o Enéas chegou a eleger aqui quando ele teve 1.600.000 votos em São Paulo, elegeu deputado com 200 votos, que nem morava em São Paulo, morava no Rio de Janeiro. Nós temos uma história de Rondônia, Roraima, que a pessoa se elegeu com 0 voto e estava em São Paulo quando foi comunicado que estava eleito. Nem ele votou nele. Então não existe sistema mais distorcido que o que nós... Vicente, do você que o acha atual. E mais do que isso, as pessoas hoje, você cria uma disputa. Como é que é o sistema hoje? Você cria uma disputa interna. Sim. Você precisa ter mais voto Que a gente que o pode seu companheiro de A gente partido. pode chamar até de canibalização de voto dentro da própria bancada. Você não discute Esse a é o- proposta para fora. Talvez seja o maior defeito do sistema atual, é você ficar brigando entre pares, entre companheiros. Você quer ter Isso mais voto que o seu. inadmissível para um sistema político. Ô Vicente, você acha que enquanto proposta, que o debate político vai melhorar ao ter a votação em lista? Imagine nós 3, somos candidatos pelo mesmo partido. Hoje, a depender do partido, nós do PT defendemos uma linha ainda mais coesa. Mas um partido, outro. Cada um defende a sua ideia e tenta ganhar o voto do eleitor, dizendo que é mais bonito, que é melhor que o outro. Sim. Ou já tem mandato, ou seja, tem mais... Ao sermos do Posição mesmo de- partido, nós 3 vamos ter que pedir o voto, defendendo aquilo que o nosso partido acredita. Eu acredito que isso ajuda a melhorar o debate. E por quê? Eleição municipal. O que se discute? Proposta do prefeito. Eleição estadual. O que se discute? Proposta do governador. Eleição nacional. O que se discute? Proposta do presidente. E o legislativo fica frágil. Por isso que vem perdendo poder ao longo do tempo, porque ele é fracionado hoje. Sim. Acredito que, e aí uma pergunta, você acha que ao ser do partido, esse debate vai melhorar e vai fortalecer, inclusive, o parlamento? Mais ainda? Para além disso, além do partido ter que protocolar como protocolo hoje para o Poder Executivo, uma proposta Sim. para orientar a tua bancada, para você ter parâmetro, inclusive, para depois, se a bancada votou contra ou esse Cobrar aquele deputado fidelidade, votou, né? para você cobrar a fidelidade, o partido terá que registrar na Justiça Eleitoral, quando registrar a chapa, as diretrizes, o código de conduta para a tua bancada. Então não vai ter mais aquela, deputado Alencar, de que o deputado fez campanha contra a reforma da Previdência, chega lá e vota totalmente o contrário. Hoje, qual é o compromisso que ele tem com o eleitor? Nenhum. E o partido é exatamente esse contrato, a garantia contratual para o eleitor de que o deputado do Partido Verde vai para lá e vai defender a bandeira do Partido Verde, do PT vai defender as bandeiras do PT, do PSDB a mesma coisa. Então você dá uma depurada muito grande, né, na qualidade das ações, dos discursos, né? E para corroborar com essa preocupação tua, eu estou propondo a descoincidência das eleições. São poucas nações do mundo, aliás, não percebi nenhuma, que você faz a campanha ao mesmo tempo do Poder Executivo e Poder Legislativo. A campanha do Poder Legislativo acaba sumindo, né? Acaba sumindo, vira um apêndice da campanha do Executivo. Tem uma tese de doutorado de um professor da GV, Jofre Neto,
aqui de São Paulo, que mostra que 70% dos parlamentares no Brasil não sabe quais são as suas competências. Meu eleitor Então, e qual isso- deputado votou também por extensão. Não Porque sabe. ele não sabe o programa do partido, Não sabe. a proposta que está Hoje a sendo maioria, elencada. hoje a maioria no parlamento, o eleitor, está perdendo. Você tem inúmeros candidatos, a Assembleia 94 são eleitos, se pegar a média de voto dos que forem eleitos e somar todos os eleitos, ele representa muito menos eleitores do que todos aqueles que perderam. Sim. Quer dizer, é porque a pessoa acha que está votando em pessoa. Então, para colaborar com isso, Alencar, eu estou propondo a descoincidência das eleições. Para isso, estou propondo 5 anos sem reeleição para o Poder Executivo, para Presidente prefeitos, da governadores e República, presidente da governador e República. prefeito. Isso, já a partir de 18, onde votaria, né, ter eleição em 23. E em 2020 faria uma eleição de 3 anos para o prefeito, para coincidir com 23, e de 2 anos para o vereador, para coincidir com 22. Ou seja, o parlamento com 4 anos, os senadores com 8 anos, e aí você teria a descoincidência a partir de 22. Dessa forma, só voltaria a ter coincidência a cada 20 anos. Cada 20 anos, isso. Né, em 2038. Aí você faz no primeiro domingo de outubro a eleição para o Legislativo, no segundo domingo de outubro a eleição, primeiro turno para o Executivo, e no último domingo de novembro a eleição, segundo turno para o Poder Executivo. E posse, 9 de janeiro e 10 de fevereiro, prefeitos, governadores e presidente da República, e 1º de fevereiro para os parlamentares. Acho que com isso você vai fortalecer, você vai criar um pouco mais de independência e autonomia do Poder Legislativo e retreinar os parlamentares e os partidos a poder discutir e valorizar melhor o Poder Legislativo, que é um poder, por essência, moderador. Por exemplo, a crise hoje política e econômica no Brasil, o parlamento poderia ter um papel extraordinário em ajudar a achar saída, a aprovar medidas. Um grande debate. Né? E o parlamento perde esse protagonismo a todo momento. Ainda há tempo nesse bloco ainda para falar um pouco mais de lista. Eu gostaria de ouvir o deputado João Caramês, do PSDB. Vamos ouvi-lo. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar o nosso colega Vicente Cândido e dizer da alegria de tê-lo como relator da reforma política do nosso país. Deputado, tem algumas questões que estão nos preocupando muito. Primeiro é a questão da lista fechada. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que o povo brasileiro está preparado para votar em lista? Todos nós sabemos que o partido é importante para todos nós, como é o PT, para a Vossa Excelência, o PSDB, para mim, mas o eleitor acaba votando na pessoa, no candidato e não no partido. Então, ao meu ver, eu acho que o voto em lista viria a prejudicar muito o processo político e não faria justiça. Eu acho que essa é uma preocupação muito grande que nós temos e a população também tem. A questão da bancada paulista também. Isso iria fortalecer, continuaria fortalecendo as bancadas de outros estados. Nós temos que levar em consideração que o estado de São Paulo, sendo o maior estado da federação, sendo a locomotiva desse país, e o nosso peso dentro do Congresso e mesmo no Senado, ser o mesmo, não querendo desmerecer outros estados menores, mas não é justo que nós tenhamos o mesmo peso que outros estados possam ter. Isso também não acarretaria um prejuízo maior, um desequilíbrio maior ainda? Deputado Caramês, é um prazer falar contigo, muito obrigado pela tua participação. Deputado, eu peço aqui ajuda para que a gente faça um debate equilibrado. Eu acho que a mídia deveria ter esse compromisso para com o Brasil, para promover esse debate equilibrado. O Brasil não está inventando a roda, né? O mundo já quebrou a cabeça muito antes do que o Brasil com os modelos de votações. E hoje, modelo como o do Brasil se pratica em 2, 3 países. A Bélgica, de um modo diferente, que também está incomodada, e tem mais uma outra nação, menor ainda que a Bélgica, que tem 7 milhões de habitantes, também praticando o modelo estilo brasileiro, que tem demonstrado que é o pior. Não existe pior do que o do Brasil. Vamos entrar no debate sem preconceito. Mas para superar a tua preocupação, por isso que eu estou propondo no relatório uma transição. E, aliás, foi com quem eu fiz a primeira conversa como dirigente partidário, foi com o presidente do teu partido, o senador Aécio Neves. Foi a primeira conversa que eu tive em outubro do ano passado com ele. Falei, vamos fazer uma transição porque o PSDB gosta muito do modelo alemão. Tem projetos de vários deputados, 2 deputados do PSDB lá na Câmara, tramitando sobre o modelo alemão. Não acredito que a lista ajuda a consertar a distorção que Vossa Excelência está dizendo
sobre o peso do voto. O peso do voto nós vamos discutir, vai abrir um debate na hora que a gente for discutir o distrital, né? Porque aí você vai comparar o peso do voto. Mas não acredito, não me senti autorizado e respaldado no Congresso Nacional, e tampouco pela sociedade, para levar esse debate avante, né? De você reequilibrar o peso do voto no Brasil. Pelo peso do voto, São Paulo teria que ter 115 deputados federais e Roraima e Rondônia teria apenas um. Então, nós temos 11 estados no Brasil que têm 8 cadeiras, que deveria ter 6, 5, 1, né? E você reequilibrar o peso de São Paulo. A lista não vai mexer nisso. A lista vai fortalecer partido, fortalecer programa partidário, mostrar para o eleitor de que é melhor ele votar no partido que tem a quem cobrar. Caso contrário, nós temos lá no Congresso Nacional hoje, deputado Caramês, 513 projetos de poder. Nós temos hoje lá no Congresso Nacional 513 propostas de reforma política. Outro dia eu fiz um debate na TV Câmara com mais 3 companheiros do PSOL, PSDB e a Renata Abreu de São Paulo aqui do PTN. Cada uma tinha uma reforma política na cabeça. Imagina na hora que a gente jogar isso para 10, 12, 15 partidos, que seja 20 partidos. Nós vamos ter 20 propostas diferentes no máximo. Mas mesmo assim não tem espaço para tantas propostas diferentes. Então a gente deixa o eleitor muito mais confuso nessa confusão toda de achar que cada deputado é uma instituição, cada deputado é um partido, cada deputado vota do jeito que quiser. E que você resolver sozinho também. Como se Exatamente. cada resolver essas coisas sozinho. E a gente vive isso, essa experiência, quando vai eleger o presidente do parlamento. Cada um quer um compromisso, cada voto vale um projeto, vale uma decisão. Às vezes uma bancada de 5 tem tanto poder ali para decidir quem vai ser o presidente do parlamento, que acaba tendo ali espaço e poder demasiado. Vicente, aproveitando só para esse tempo, e fala da coligação também, porque tem a proposta de acabar com a coligação. O sistema atual prevê isso, né? Acaba distorcendo também. No nosso relatório, nós estamos propondo coligação para o Poder Executivo. E estamos acabando com coligações no proporcional, no Poder Legislativo e instituindo as federações partidárias. Qual a diferença? As federações têm que ser nacional, vertical e por 4 anos. Se o partido sair da coligação, da federação, nesse período de 4 anos, perde o acesso ao fundo partidário e o tempo de televisão. Então, isso também é um modelo bem avançado que você vai obrigar os partidos a terem programas, identidades programáticas para fazer as federações partidárias. Não vai permitir que lá no Maranhão o PCdoB se alia ao DEM e aqui em São Paulo se alia ao PT. Então, você vai exigir um pouco mais de homogeneidade, onde terá uma depuração natural dos partidos políticos e a gente percebe que é inconvivível hoje 28 partidos no Congresso Nacional, tem 35 já registrados e mais 50 já autorizados a fazer campanha pelo Tribunal Superior Eleitoral. Deputado então isso Vicente, também a conta não fecha dessa forma. Deputado Vicente Cândido, no próximo bloco vamos falar mais sobre a reforma, muito a que ser discutido ainda. Arena Livre com Vicente Cândido volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Vicente Cândido, deputado federal pelo PT de São Paulo e o relator da reforma política. E o assunto não se esgotou no primeiro bloco. Vamos falar um pouco mais sobre listas. Eu gostaria de ouvir o deputado Cezinha de Madureira, que é vice-líder do governo, e ele é do Democratas. Vamos ouvi-lo. Primeiro, quero cumprimentar o excelentíssimo deputado Vicente Cândido, que tem uma experiência muito grande em todos os assuntos políticos do nosso Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. Deputado, o senhor não acha que o voto em lista deveria ser colocado para ter a opinião da população? Esta é a pergunta de número 1 que eu gostaria de fazer para o senhor. E esse tempo que nós temos aí até a próxima eleição não é um tempo muito curto para ouvir a população, o que a população acha. Segunda pergunta, um partido que fez 5 deputados federais por São Paulo, esta última eleição, na próxima eleição,
como ficaria o critério para a escolha desses deputados para estarem nesta lista? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Como ficaria se uma outra pessoa quisesse estar no partido, pessoa que teria uma possibilidade de ter uma votação grande da forma que é hoje? Como ficaria a escolha dessa lista? Quem é a pessoa que vai determinar quais vai ser o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6? Cezinha, é um prazer muito grande participar aqui contigo, estar de volta aqui a essa casa. Primeiro, nós precisamos acreditar na instituição partidária. Nós não podemos mais acreditar em partido que tenha dono. Nós temos que combater fortemente a mercantilização da política. Sabe que muitos partidos foram criados no Brasil para ficar negociando tempo de televisão e fundo partidário. Isso não para mais de pé no Brasil. Ou o Brasil aposta na democracia para valer, no fortalecimento das instituições e principalmente dos partidos políticos, ou nós vamos sempre jogar para o atraso. Então, quem vai ordenar, o partido tem que ter lá seu procedimento interno, de consulta aos filiados, nós estamos colocando na lei, de consulta aos eleitores, se o partido achar que vai fazer uma primária, que vai além dos filiados, ou em convenção partidária, que nós não podemos aceitar que o partido, lá na tua casa, com teus amigos, vai ali montar uma lista partidária que vai representar a sociedade. Olha, eu estou dizendo para você que a lista pelo mundo afora, inclusive aqui, vizinhos nossos aqui na América Latina, na Bolívia, na Venezuela, na Argentina, resolveu outros problemas. A Argentina tem 40% de mulheres no parlamento por causa da lista, Cezinha. Você há de convir comigo, imagine você aqui em São Paulo, o PT apresenta uma lista para a sociedade onde tem só homens. E o teu partido apresenta uma lista para a sociedade onde tem homens, mulheres, jovens, negros, índios. Qual é a lista que vai mais ter simpatia com a sociedade? É aquela lista mais plural. O Brasil, vergonhosamente, Cezinha, tem a menor participação feminina em relação à América Latina, que é um horror, que é uma vergonha, em relação, inclusive, aos países do Oriente Médio, que a gente sabe que é um país com viés mais machista. O Brasil perde até para o Oriente Médio em termos de participação feminina no parlamento. Então, a lista, naturalmente, sem precisar de cotas, ela já conserta essa distorção na política. É por isso que nós temos que aproveitar e apostar nessa maneira de fazer política hoje. Nós temos que derrubar essa tese conservadora de que as pessoas votam nas pessoas, o eleitor vota nas pessoas, não é verdade. As pessoas enganadamente votam nos partidos, votam em gente sem representatividade, vota num pastor e elege um ateu na lista, vota numa pessoa de direita e elege uma esquerda. Lá no Piauí tem um caso muito emblemático. Numa chapa lá com o PCdoB, as pessoas estavam votando no Osmar Júnior, que é uma liderança tradicional do PCdoB lá no Piauí, ele ficou para trás e elegeu uma outra pessoa com outro perfil conservador, que não tem nada a ver com o que o eleitor estava votando. Então essas distorções tendem a acabar quando você oxigena os partidos, quando você democratiza os partidos, quando você passa a votar em programas partidários, não em programa da cabeça de uma pessoa que vai lá para o Congresso Nacional ou vem aqui para a Assembleia Legislativa e faz o que bem entende, ou seja, não tem compromisso nenhum com o coletivo e com a agremiação que deu ali a legenda para ele. Deputado Alencar. Bom, mais uma vez manifestar, eu também tenho total apoio à votação em lista, acho que vai ser um salto na qualidade do debate político e na democracia no país. E nós defendemos isso enquanto partido já há anos, né? Não é de agora, né? Tem gente tentando confundir, mas na verdade a posição nossa faz um tempo. Voltando um pouco ao financiamento, e aí tem uma declaração do próprio presidente da Câmara. Do próprio presidente da Câmara. O Fundo Especial da Democracia, incluído na proposta, e o Rodrigo Maia coloca que a democracia tem seu custo. Falasse um pouco sobre isso, e eu queria também deixar aqui minha opinião. Nós, enquanto deputados, somos representantes públicos. As pessoas falam, é o representante público. Por isso é natural e justo que haja também esse financiamento. Você não pode, um representante público, de uma certa maneira, estar viciado por outros tipos de financiamento. Ele perde parte daquilo que ele deveria ser e parte daquilo que ele deveria fazer. O que você acha disso? Você concorda? Falar um pouco mais, que também é um tema polêmico. Sim, financiamento. As pessoas têm que entender isso. Não só da campanha, mas dos partidos, né? Sim.
Alencar, esse é um ponto importante, talvez seja os mais importantes aqui, que nós vamos ter que decidir nos próximos dias no Congresso Nacional. Como eu disse no começo, o Brasil tem a campanha mais cara do planeta. É duro falar isso, Jorge, mas é a pura verdade. Se nós pegarmos aí pelos dados a partir de 2012, consolidados pelo TSE, a campanha de prefeitos e vereadores custou 5 bilhões e meio, a preço de hoje mais de 7 bilhões. A de 2014, eleições gerais, 4 bilhões e 800, a preço de hoje 6 bilhões e 200. A de 2016, numa campanha completamente atípica, né, premido ali pela decisão do Supremo, que não podia mais ter financiamento empresarial, custou 3 bilhões e 200 milhões. Já caiu pela metade, pode falar. Já caiu pela metade. Diante desses dados consolidados, nós estamos propondo para 2018 um fundo de 2 bilhões, 1 bilhão e 900 no primeiro turno e 285 milhões no segundo turno. Os jornalistas têm me perguntado, mas isso não é muito dinheiro? Isso não é caro? E de onde vai sair esse dinheiro? Para dos cofres públicos. Estamos propondo a participação da sociedade civil, dos eleitores, de um salário mínimo durante 5 meses, durante os 2 meses de prévia, 2 meses de primeiro turno e 1 mês de segundo turno, onde o eleitor poderia contribuir com 5 salários mínimos. Mas, Jorge, nada mais caro para o Brasil do que mais uma crise da Lava Jato. Aliás, o Brasil já está no limite dessa crise. Se a gente se esticar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais a crise da Lava Jato do jeito que nós estamos indo, nós vamos acabar com o Brasil. Nós passamos lá pela ação 470, chamado mensalão, e agora essa crise da Lava Jato mostra que nada é mais caro, não tem prejuízo maior para o Brasil do que suportar uma crise dessa e achar que gastar 2, 3 bilhões com a campanha eleitoral, você está gastando muito. Estamos propondo isso, achamos que é bastante razoável esse valor, porque o Alencar sabe que a maior dificuldade de uma campanha, que mais encarece uma campanha eleitoral, é a imprevisibilidade. Se você souber o quanto você vai ter de dinheiro em agosto, setembro, você contrata fornecedor mais cedo, contrata mais barato, já sabe o quanto você vai gastar. E outra coisa, Jorge, não vai ter mais aquela, né, do presidente da República, o candidato a presidente ou a governador, ter que ficar ancorando, bancando todas as outras campanhas. Partido XPTO, me apoia que eu banco a tua campanha. Partido não sei o quê, me apoia que eu banco a tua campanha, que é a grande moeda de troca. Não. Cada um vai ter o teu quinhão, cada um vai ter o teu tamanho proporcional ali ao e transparente. E transparente. Né? Então, por isso que é possível fazer uma campanha com 2 bilhões tranquilamente, mais a participação da sociedade civil. Nós estamos propondo nesse teto para a presidente da República 150 milhões, onde o fundo eleitoral poderá bancar até 70%. No caso de São Paulo, para governador, que é o maior estado, estamos propondo no primeiro turno um teto de 30 milhões, onde o fundo eleitoral bancará até 70%. O menor estado, que é Roraima, para governador, 4 milhões para governador, onde o fundo poderá bancar até 70%. Esse é o teto? É um limite? Esse é o teto. O teto de dinheiro público. Mas vamos imaginar aqui uma situação... O autofinanciamento, como a gente teve aqui na eleição. Proibindo. Porque a pessoa é rica, ele sai candidato, ele paga a campanha. Não precisa de empresa, não precisa de doação. Aí o trabalhador teria uma desvantagem, né? Estamos proibindo o autofinanciamento, porque à medida que tem dinheiro público, não tem sentido você ter autofinanciamento, senão você vai criar o famoso desequilíbrio econômico, abuso do poder econômico na campanha eleitoral. Mas agora imagine a situação, por exemplo, do Freixo, lá em 2016, no Rio de Janeiro. O Freixo, nós estamos legalizando também a captação de recursos pela internet. Mas o Freixo versus Marcelo Crivella fez a campanha e fez uma arrecadação de R$1 milhão lá, muito bonito e tal. Então, através da arrecadação dos eleitores, você pode equiparar, por exemplo, o Marcelo Crivella, pelas alianças que ele construiu, ele chegaria próximo do teto, ou chegaria no teto. Né? E o Freixo, como estava meio sozinho na campanha, ficaria longe do teto. Mas ele poderia angariar esse apoio dos eleitores, fazendo essa arrecadação Agora, pela como ter internet. previsibilidade se muitas vezes o calendário eleitoral, mesmo curto, um tiro curto, uma campanha de 45 dias, a gente sabe que no caso das empresas, elas punham dinheiro em quem estava na frente na pesquisa. Tinha gente que não tinha até possibilidade de ganhar, estava com 3% no começo da corrida eleitoral, bastava ele pular para 20%, os colaboradores apareciam. Primeiro, Jorge, que nós estamos legalizando as prévias, ou a pré-campanha, que hoje não é legalizada. Então, nesse período de 2 meses, os partidos candidatos poderão lançar, ou pensar, ou planejar a tua campanha e a arrecadação. Na hora que entrar ali a arrecadação oficial, que já pode ser na prévia,
ele já está com o teu bloco na rua e organizado. Estamos também limitando a divulgação de pesquisa na última semana. Sim. A última semana não poderá mais você manipular o eleitor ali com aqueles dados falsos que já decidiram muitas campanhas aqui no Brasil. E ainda no fundo, para o segundo turno, por exemplo, aqui em São Paulo o teto para governador seria de 30 milhões de reais. No segundo turno seria de 15 milhões de reais. Então vamos imaginar uma hipótese que no segundo turno foi um candidato da grande coligação versus o PSOL, que é um partido pequeno aqui em São Paulo. O PSOL terá a mesma quantidade de recursos que terá aquele candidato das grandes agremiações. Então você cria isonomia, você combate o abuso do poder econômico, você terá uma campanha muito mais justa, muito mais limpa do que você tem hoje com o financiamento público. Ô Vicente, fazer duas questões rápidas. Primeiro, a questão do vice. Tem esse debate de acabar com a figura do vice, se isso está no texto, no relatório. Voltar ao que era no passado, que um presidente da República podia ser eleito e o vice de outro partido. Eu acho que é um pouco diferente a proposta. E também o suplente de senador, que são eleitos, a gente não sabe nem quem é e de repente o cara está lá sendo senador por 8 anos. Alencar, em que pese nós estamos priorizando aquilo que é o eixo central da reforma, que é o modelo de votação para baixar custo de campanha e o financiamento público para você criar isonomia e viabilizar a campanha de 2018, eu consegui colocar algumas outras questões no relatório que até agora não tem tido grande polêmica e não prejudicará a votação do essencial, que é um pouco de reforma do Estado. Além dessas questões que você está dizendo, já vou explicar, nós estamos propondo, por exemplo, limitação de mandatos para as Cortes Supremas, Corte de Justiça, Tribunais de Contas, 10 anos de limite de mandato. Isso tem tido muito apoio na sociedade, no Congresso Nacional, até das associações de juízes também. Estamos propondo eliminar o cargo de vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente da República. Isso é um luxo do Brasil, Jorge. Nós devemos ter por volta de 12 a 15 mil cargos em torno dos vices no Brasil, que custa seguramente 500 milhões de reais por ano para nenhuma função. E para fazer aqui uma brincadeira séria, os mexicanos que estiveram aqui agora no seminário internacional que nós promovemos com o TSE, disseram que o México acabou com o vice, a figura do vice em 1917, ou seja, estamos 100 anos atrasados e com um argumento de que o vice só serve para conspirar. Você vai brigar com o nenhuma presidente. Analogia para o um momento. Presidente hoje que era vice. Nenhuma analogia para o momento aí, para a conjuntura, mas é verdade. O Brasil não pode mais ficar cometendo esses luxos. Estamos também fazendo alteração. E quem seria o vice? Em caso de impedimento, morte do titular, o presidente, segundo... como é hoje o presidente do Legislativo. Se vagar hoje... Por isso que a lista está casada com isso. Você acaba com o vice, mas você tem uma votação em lista de partido, você tem um fortalecimento das posições do próprio parlamento, da responsabilidade do parlamento. Então hoje, por 3 meses, assume o presidente do parlamento. Sim. E acima de 3 meses ele chama novas eleições. Nós estamos fazendo a alteração e que eleição indireta só no último ano. Para você também não criar uma indústria do impeachment e ficar provocando isso pelo Brasil afora. Então nós estamos propondo 10 anos de mandato das cortes, eliminação do cargo de vice, não tem ninguém falando a favor, contra essa proposta hoje, e estamos mexendo na suplência do Senado. O que está no relatório vai sofrer uma pequena modificação. No relatório eu estou acabando com o suplente, deixando o suplente até a próxima eleição. Se vagar hoje o cargo de senador, será reeleito o senador na próxima eleição, quer seja eleição municipal ou eleição geral. Para aquele cargo vago. Aí você teria um suplente para esse período, mas tem uma modificação que eu acho bastante justa e coerente, feita pelo deputado Assis Carvalho, lá do Piauí, numa reunião da bancada, e também o próprio deputado Henrique Fontana também tinha levantado já essa questão, de que assumirá o deputado mais votado da coligação. Acho que faz sentido. A cadeira e no você Senado. teria alguém nesse período, mesmo que seja um período curto, alguém que tenha representatividade social e vota também. Em tempo de ouvir ainda o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, vamos ouvi-lo. Quero saudar todos os participantes do Arena Livre, uma saudação especial para o deputado federal Vicente Cândido, que já foi também nosso colega aqui na Assembleia Legislativa, nosso colega na Câmara Municipal, e dizer o seguinte, que a nossa grande preocupação, deputado Vicente Cândido, é com a questão da lista fechada, mas também com a questão do financiamento de campanhas eleitorais. Primeiramente, deixar a nossa posição registrada, que eu sei que é um tema que está sendo debatido aí com vocês, que é a questão da lista fechada. Nós somos totalmente contra a lista fechada, principalmente nesse momento histórico
em que nós estamos vivendo, né, onde os partidos, todos eles têm dono ou donos, né, nós temos os caciques, os partidos no Brasil perderam a credibilidade, perderam a representatividade e se tornaram verdadeiros cartórios, né? Então, a lista, nesse momento, ela é extremamente inoportuna, porque ela vai, logicamente, beneficiar os donos desses partidos. Então, a lista está fora de cogitação, não só para nós, do pessoal, mas para todo o povo brasileiro. O povo brasileiro não aceitará em nenhuma hipótese a lista fechada, principalmente nesse momento. Agora, a minha questão é sobre financiamento público de campanha. Nós defendemos essa tese, até porque hoje o poder econômico tem uma grande influência. Está aí agora o escândalo da Lava Jato e de outros escândalos que já vieram à tona, mostrando que o poder econômico interfere no processo eleitoral. Hoje, milhares de parlamentares se tornaram funcionários de empresas no parlamento. Deputado Gianazzi, é um prazer estar contigo aqui na Assembleia Legislativa. E agradeço muito a tua participação. Quero dizer que uma das melhores reuniões que eu fiz sobre o relatório foi com a tua bancada lá em Brasília, uma bancada pequena, mas muito aguerrida, que tem históricos companheiros e companheiras, como a ex-prefeita Luísa Erundina, com quem eu tive o prazer de trabalhar aqui em São Paulo, e posições de muito acordo, não só com o PSOL, mas com os partidos de oposição, com os partidos progressistas, com o PDT, com a presença do Ciro Gomes, inclusive, com o PCdoB, com a bancada inteira. Muita identidade no relatório, muito apoio. Tem essa ou aquela preocupação, mas eu acredito que não seja aqui o essencial e vai mexer na estrutura do relatório. Na tua bancada, no PSOL, tem uma posição defendida pelo deputado Chico Alencar de a gente fazer um teste, estressar um pouco a proposta dele da lista flexível, onde se pratica na Bélgica praticamente, que é o país mais importante que tem praticado a lista flexível. Se nós acharmos que esse seja o modelo, em conversa com as bancadas e com os presidentes do partido, mudaremos o relatório para esse modelo. Mas eu particularmente tenho muita dúvida, mas estou muito aberto ao debate nesse sentido. Agora, deputado Gianazzi, Vossa Excelência que é um deputado aguerrido, progressista, de esquerda, de história, de conteúdo, há de convir comigo, vamos apostar na democracia, vamos apostar na evolução, vamos mirar em países que estão muito mais avançados que o Brasil. Nós não podemos ficar jogando por o atraso. E não tem outro caminho, deputado Gianazzi, que a gente descobriu, que nós estudamos pelo mundo, fazendo o estudo do direito eleitoral comparado, que vai fugir ou de lista pré-ordenada pelos partidos, com democracia partidária, ou do distrital puro, que tem várias nações do mundo que praticam, mas também tem crítica, ou do distrital misto, que é o modelo que eu estou propondo a partir de 26 na emenda constitucional. Além disso, estamos à busca. O que nós constatamos nesse período de estudo, deputado Gianazzi? Não tem modelo perfeito no mundo. Está todo mundo à busca da perfeição. A própria Alemanha também tem muitos incômodos, já tiveram vários escândalos na Alemanha. O financiamento público que Vossa Excelência está levantando aí também já foi fruto de vários escândalos em outros países, ou seja, e nós estamos sendo muito severos no regramento para o uso do dinheiro público, porque imagine você, se com dinheiro privado teve escândalo, imagina o dinheiro entrando fácil, né? Só apertar um botão, o dinheiro vai estar lá no orçamento do partido, na conta do partido, se a gente não tem que ter mais cuidado. Então, as grandes nações do mundo democráticas se usa majoritariamente o financiamento público, com um pouco de misto, que é o caso da Alemanha, Portugal, da Europa. Financiamento exclusivo privado, Estados Unidos e Japão são as grandes nações com financiamento privado puro, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, está na lei também que se os partidos quiserem usar financiamento público, usarão. É que por um acordo político eles acabam usando o financiamento privado, mas muito mais barato do que o Brasil. Então isso demonstra que o Brasil não tem mais como conviver com esse modelo e a gente precisa avançar e avançar com coragem, com ousadia. Deputado Alencar, só para fazer o agradecimento, a última pergunta, sua consideração final em 1 minuto. Primeiro, esse debate é importante, tem tantos outros temas, eu precisaria de muito mais tempo, né? Mas agradecer a presença do Vicente, que veio aqui trazer para a Assembleia, na TV aqui, as posições que estão no relatório. Esperamos que o Congresso vote, dê um avanço e faça a reforma política necessária. E vejo que uma coisa está ligada à outra. A lista está ligada ao financiamento que torna a campanha mais barata.
a lista está ligada ao fim da coligação, porque vai fortalecer os partidos e acabar Sim. com esse engodo. Elege um e o outro partido vem anexado. Também a diferenciação entre eleição legislativa do executivo, que vai fortalecer o debate partidário e as pessoas terão a oportunidade de saber o que aquele partido pensa para o parlamento. Então, acho que uma coisa está ligada à outra. Mas, Vicente, agradecer e que a gente puder colaborar aqui, conte conosco na Assembleia. Obrigado agradeço. também, Jorge. Obrigado. Eu que agradeço a essa oportunidade. O que faltou dizer aí, nas suas considerações finais, premido pelo tempo, né? Inclusive é desse programa, mas o do calendário eleitoral até Vários outros setembro. pontos, Jorge, que a gente gostaria de aprofundar, como o novo marco da democracia direta para a sociedade também, mas fica aqui eu me convidando para estar aqui em outro momento, à medida que aqui é minha casa também, né, e pedindo ajuda aqui para o Alencar e para as bancadas, que a gente possa promover debate sobre outros temas tão importantes quanto esse que nós escorremos aqui hoje. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Deputado Vicente Cândido, volte mais vezes, as portas estão abertas aqui. Tá? Muito obrigado, deputado Alencar Eu que Santana agradeço Braga. pela oportunidade de estar aqui como perguntador hoje. Obrigado. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.